Olá, eu sou o Walter Mengali e vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Hoje o nosso convidado é Sebastião, mais conhecido como Tião ou Sebastião da Lâmpada, certo? Morador de Osasco, um grande parceiro nosso que está vindo hoje aqui no nosso podcast. Tudo bom, Tião? Seja bem-vindo. Walterson, para mim é um prazer estar aqui conversando contigo e quero mandar um abraço para o meu deputado Luiz Cláudio Marculino. Opa, legal. Abraço mandado com muito prazer. Tião, queria que você contasse pra gente um pouco da sua história. Quem é o Sebastião? Quem é o Tião? Quem é o Sebastião da Lâmpada, que tanto conhece? Conta a sua história pra gente. Sim, eu nasci em Sandovalina, dia 19 de janeiro de 65, depois do golpe militar. Meu pai tinha um terreno de 3 alqueires, plantava mamona naquela época. E depois do golpe militar, os fazendeiros da região pressionaram os pequenos proprietários a desocupar aqueles terrenos. No caso do meu pai, o fazendeiro chegou e falou: seu Luiz, o seu terreno está dentro da minha propriedade. Ou meu pai desocupava, ou ele matava a família. E eu cresci com meu pai dizendo que os fazendeiros matavam as pessoas e jogavam dentro do rio Paranapanema. Eu cresci ouvindo essa história do meu pai. De lá meu pai foi para Jandaia do Sul, colher café. E aí veio a crise, a geada de 72. E meu pai veio para Osasco em 74. Para quem viveu aquele período, Tião, foi um período pós-golpe militar, também foi muito duro, né? Muitas pessoas perderam a vida, né, lutando pela questão da democracia e mesmo assim ainda, né, pós, né, o golpe, enfim, tudo a gente viu ainda que por um bom tempo permaneceu, né, principalmente nas fazendas, né, que tinha aquela, né, os coronéis que mandavam nos interiores de São Paulo. Walterson, o meu pai era muito destemido. Eu vi com os meus olhos o meu pai por reclamar de ter que comprar o arroz na fazenda, o feijão na fazenda. É até emocionante. Se o quilo do feijão era 7, tinha que pagar 20. Compreendeu? O açúcar era 5, tinha que pagar 15. Então, meu pai ia pagar o armazém no final de semana e não dava. Saía devendo ainda. Saía devendo. Então, uma maneira de escravizar a pessoa. Aí meu pai foi reclamar, um jagunço foi matar o meu pai. E graças a Deus, meu pai conseguiu desarmar o jagunço. E ao invés do jagunço ir para a cadeia, quem foi preso foi meu pai. E ficou 15 dias preso. Então, ditadura. Esse negócio de querer cercear a liberdade das pessoas não serve pra gente. A liberdade é muito boa, a democracia é muito boa. É excelente. Legal. E aí você contando da história. Depois vocês saíram de lá, para onde vocês foram? Como é que foi sua trajetória a partir daí, Tião? Meus pais foram para Jandaia do Sul, depois voltamos, ou melhor, viemos para Osasco. Legal. Isso foi em que ano? 74. 74, vocês chegaram em Osasco. Sim.
Legal. 74. 74, Osasco tinha uma grande dificuldade, água de poço, não tinha água encanada, não tinha luz na rua, enfim, era difícil. Mas graças a Deus, todos os prefeitos que passaram deram uma contribuição. Hoje Osasco é uma linda cidade. Conta pra gente um pouco dessa história, né? Quando você chegou em Osasco, qual escola que estudou, qual bairro que vocês moraram. Conta um pouco pra gente dessa trajetória, né, de vocês, quando vocês chegaram em Osasco. Como é que foi a chegada em Osasco? Olha, quando chegamos em Osasco, meu pai comprou um pequeno um terreno, fez lá um barraquinho, e nós eu e meus irmãos, saía do Jardim Turíbio para estudar no Jardim Roberto, onde hoje é uma igreja, a Santa Terezinha. Então nós andava de um bairro para outro, não tinha merenda, era uma dificuldade. E aí, depois, com o tempo, em 77, construíram a escola, o Leonardo, no Jardim Leonardo Vilas Boas, no Jardim Padroeira, aonde a gente estudou no Leonardo. E assim, nós fomos estudando, e quando eu cheguei jovem, comecei a trabalhar no banco com 20 anos de idade, em 85, não faz muito tempo, né? É quase minha idade. Aí trabalhei no banco em 85. Foi onde eu aprendi política através dos companheiros dos sindicatos bancários. Legal. Conta um pouco mais pra gente essa história aí do trabalho no banco, essa luta que você, né, aprendeu junto ao sindicato dos bancários, né? A partir daí, como é que foi a sua caminhada, a sua luta? Olha, o jornalzinho do sindicato politizou. E eu descobri apoiar o latifundiário ou o MST. Eu vou apoiar o MST porque eu também sou um sem terra. Né? Apoiar os exploradores, aqueles que exercem o trabalho escravo, que escraviza as pessoas, como quiseram fazer com meu pai. Eu vou apoiar aquele que é trabalhador, aquele que sofre. Sim, e aí eu fui aprendendo essas coisas no sindicato, sabe? Com os companheiros do sindicato. E aí a gente, em 89, apoiamos e trabalhamos todos nós para eleger o nosso presidente Lula. E assim, depois, em 92, me enganjei. Na época, o deputado João Paulo foi candidato a prefeito em Osasco, e de lá para cá a gente exerce um trabalho de militante dentro do Partido dos Trabalhadores. Legal. A partir desse período aí de 92 para cá, como é que foi sua atuação lá em Osasco, Tião? Hoje o pessoal te conhece como Tião da Lâmpada. Depois eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história, mas vamos lá. De 92 para cá, né, como é que foi sua atuação lá? Porque, né, as eleições municipais, né, todo esse envolvimento na política, como é que foi a sua história, a sua construção, né, já com a consciência de classe? Sim. Porque acho que o sindicato, acho que os movimentos sociais Sim. têm esse papel, Sim. né, de conscientizar a gente referente à nossa classe, né, a questão da luta do trabalhador, que é importantíssima. Sim. Então, isso traz um grande elemento. E aí é aquilo que você fala, né? Você sabe onde você está localizado, você sabe por quem você está brigando. Sim. Né? O seu pai teve uma briga lá atrás pela questão da moradia. Sim. Moradia digna, é um direito que está na Constituição. Né? E os movimentos defendem muito isso. E eu queria ouvir de você, né? A partir de 92, qual foi seu engajamento em Osasco? Olha, meu engajamento de 92 a 2000 foi um trabalho, lógico, eu trabalhava e militava. Participava das nossas reuniões no partido, mas em 2000 eu apoiei um companheiro em Osasco, que era do Sindicato dos Bancários, o Rubinho, e sem recurso nenhum, nós tínhamos 12 companheiros ajudando. Um dos coordenadores era o Pio Pio, meu amigo, nosso amigo, né? O Pio Pio, João Paulo, Vandão, os companheiros de Osasco. Antigamente as campanhas eram feitas muito nessa, né, nessa questão da militância, do envolvimento, do projeto,
né, com o longo do tempo se perdeu um pouco isso, né, Tião? Sim. Eu participei também de algumas campanhas que, com a sua pauta principal, era um projeto, né, de sociedade, não era um projeto individual. Era um projeto que, independente da questão do recurso financeiro, ele tinha uma pauta que englobava, né, setores da sociedade e por isso chegava até as câmaras, enfim. Aconteceu isso com muitas pessoas aí que a gente conhece do meio político. E para mim foi bacana, porque eu tive a oportunidade de militar e fazer um trabalho para o meu bairro e para a minha região. Eu fiz um levantamento, Walterson, que quando eu lembro dá vontade de chorar. Eu constatei, em um bairro, Jardim Padroeira 2, naquela época, fiz um levantamento de 32 casos de hepatite. Eu fiz um levantamento naquela época como assessor. Estou falando como assessor. Eu fiz um levantamento de crianças que morreram no Jardim Turíbio por água contaminada de esgoto. Não era córrego, esgoto. A céu aberto, nas favelas, nas áreas livres. Eu fiz um levantamento na área BK. As mulheres e as crianças cheias de micose, esgoto correndo a céu aberto. Eu fiz alguns levantamentos no Jardim Roberto, outras pessoas que morreram de leptospirose. Isso me deu força de trabalhar mais. Então eu me engajei dia e noite. E fizemos um trabalho de denúncia naquela época, através do gabinete do vereador que eu trabalhei, dos problemas que ocorriam naquela região. Em 2004, se não me falha a memória, elegemos o nosso prefeito, que era o Emídio se elegeu, e graças a Deus, estes problemas foram resolvidos. Porque se você for em Osasco hoje, Walterson, através do projeto Minha Casa Minha Vida, do governo Lula, do nosso presidente Lula, e atuação do prefeito na nossa região, e as denúncias que nós fizemos, a área BK foi urbanizada, a área no Jardim Roberto foi urbanizada, o Morro do Socó foi urbanizado, enfim, nós construímos em Osasco, eu estou falando nós, quanto partido e governo, construímos 13 mil apartamentos e resolvemos os problemas da região nessa área de falta de esgoto, de saneamento que afetava jovens e crianças. Entendi. Tião, gostaria que você mandasse um recado para o pessoal de Osasco, né? Mandasse uma mensagem, né, da importância da participação social, a importância das pessoas participarem das lutas, né? Porque hoje a gente vê uma sociedade que, né, muitos porque trabalham, né, saem de manhã, chega à tarde, às vezes a única coisa que quer chegar em casa é descansar, né? E às vezes fica à mercê, né? E aí votam em pessoas e não acompanham o que elas fazem, e esse ano é ano de eleição. Sim. Né? E é importante que as pessoas votem com consciência, é importante que as pessoas tenham consciência em quem vota e acompanhar o trabalho, tanto do vereador quanto do prefeito, dos secretários que aquele prefeito eleito indica. Então, gostaria que você olhasse aqui para a Câmara direto e mandasse uma mensagem para o pessoal de Osasco. Olha, Walterson, eu agradeço você, os companheiros, o deputado Luiz Cláudio Marculino, por esta oportunidade. Sabe, eu quero te dizer que em Osasco, mesmo sendo uma cidade linda que arrecada mais de 5 bilhões por ano, não tem pronto-socorro infantil. Você não acredita nisso. A nossa luta vai ser por pronto-socorro infantil para descentralizar a saúde. Porque há 2 anos atrás, eu fui para o pronto-socorro, um problema cardíaco, fizeram os exames. Falei, pela idade, precisa cuidar do coração. Eu acho que é a idade também, né? Precisa cuidar do coração. Aí quando eu chego lá, criança,
jovens, adolescentes, tudo misturado. Eu falei, meu Jesus, Carapicuíba, que é uma cidade pequena, o Sérgio Ribeiro construiu o pronto-socorro infantil, então em Osasco nós precisamos lutar para descentralizar a saúde. Então é uma das lutas. E a outra coisa, meu querido amigo Falterson, eu confesso para você, hoje o meu engajamento como líder comunitário é menos, porque eu trabalho hoje materialmente vendendo lâmpadas. Legal. Inclusive eu quero saber essa história que os comerciantes te conhecem como Sebastião da Lâmpada. Eu tenho alguns cadastros, então os comerciantes falam, qual é o seu nome? Sebastião das Lâmpadas. E quando liga para mim, Sebastião das Lâmpadas, traz lâmpada aqui pra gente, queimou as lâmpadas do meu comércio. Legal. Então a gente quer fazer um trabalho com estas pessoas, lutar para descentralizar a saúde, construindo pronto-socorro na Zona Sul e na Zona Norte de Osasco. E a outra coisa, você acredita, Walterson? Eu quero que você vá em Osasco, eu vou te mostrar. Osasco, a pista de skate fica no centro da cidade. Aquele jovem que mora na periferia, às vezes não tem condição de chegar até o centro. E quando vão, porque esses meninos são determinados, eles vão a pé. Lá no Bela Vista para participar, para brincar na pista de skate, para treinar na pista de skate, quase no centro de Osasco. Então a gente quer uma pista de skate no conjunto dos metalúrgicos. Nós queremos urbanização das áreas livres que foram paralisadas em Osasco. E é por isso que coloquei o meu nome para ser candidato a vereador, para nós amassarmos barro e fazermos a diferença. Legal. Tião, a gente já está indo para os nossos minutos finais aí de programa. Para as pessoas te encontrar, como que elas fazem? Nas redes sociais, telefone? Manda recado aí pro pessoal. Olha, se você buscar na internet Sebastião das Lâmpadas, você vai encontrar lá no Instagram, enfim, tá? Esse é meu trabalho. E outra coisa, eu tenho o meu WhatsApp, que eu trabalho mais. Tem de cabeça aí? Tenho. Então, fala o seu WhatsApp aí, pessoal. 1194 300 3129. É isso aí. Tá? Pessoal, quero agradecer vocês que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Hoje o nosso convidado, Sebastião das Lâmpadas, ou Tião, como os mais próximos conhecem. Você quiser acompanhar também aí o nosso Insta, YouTube, Facebook, @NoFoco Podcast, tá bom? Então, agradecer a todos vocês que têm acompanhado, dado força aí para o nosso podcast. Agradecer você, Tião, mais uma vez por estar aqui com a gente. E esse espaço é nosso. Esse espaço é um espaço de fala, que a gente vai ter outros momentos de vir aqui falar sobre outros temas, falar sobre a eleição mais especificamente. Hoje foi um dia mais para poder conhecer quem é o Tião, né? E agradecer, né, a sua participação aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade de ter conhecido o Marculino, que é um deputado que faz a diferença. Olha que tem poucos, com todo respeito aos outros. Tem poucos deputados que fazem a diferença. E um deles é o Marculino. E agradeço a assessoria do nosso companheiro por ter nos recebido aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo No Foco, a verdade nua e crua.